Mas, antes de mais, um desafio que já vos é habitual, pedia-vos que fossem ao fórum e que descrevessem aquilo que, na vossa opinião, é um risco. Como definiríamos um risco? Para o vídeo, vá ao fórum, por favor, e escreva a sua definição de risco. Muito obrigado. Vamos agora considerar um bocadinho mais em detalhe, então, o que é um risco. Uma das definições, a do PMBOK, do PMI, que já falámos alguns vídeos atrás, diz que é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito, e notem agora um primeiro aspecto relevante, positivo ou negativo, sobre o objetivo do projeto. Ou seja, estamos a falar que um risco não é apenas uma coisa que ocorre e que pode causar dano ao projeto, mas pode também ser algo que melhora o projeto ou que de alguma forma lhe acrescente valor. Uma outra definição refere que são um evento ou conjunto de circunstâncias incertas que, caso ocorram, têm um efeito na consecução dos objetivos do projeto. Notem que o que é comum entre ambas as definições é a palavra incerteza, e risco advém da incerteza de certos eventos poderem ou não ocorrer durante o ciclo de vida do projeto. Existem duas categorias de risco para as quais temos que prestar atenção. Os primeiros são os riscos conhecidos. Conhecidos no sentido que são aqueles que nós conseguimos identificar como possíveis de ocorrer ao longo do projeto. Exemplo, variação do preço do petróleo, variação do risco cambial ou medidas semelhantes. Por outro lado, temos aqueles que são os riscos desconhecidos. Aquele conjunto de coisas que acontece no projeto e que nós não antecipávamos que pudesse vir a acontecer. Estes riscos são riscos que nós precisamos de tratar, criando uma contingência, uma reserva, que depois deverá ser alocada à medida do necessário. Ao contrário disso, nos primeiros, nos riscos conhecidos, nós conseguimos tratá-los diretamente um por um, porque antecipamos quais são e podemos, de alguma forma, ter mais conhecimento sobre eles. E por isso podemos criar planos de contingência ou de mitigação, conforme seja adequado, ou até, e eventualmente, mudando o curso do projeto para que não nos esbarramos com uma situação desse género. Há alguns princípios-chave. O primeiro deles é que os riscos não são todos iguais. Isso quer dizer que quando estamos a falar de riscos, existem alguns que são muito importantes e há outros que são menos importantes. Para nos ajudar nessa definição, socorrer-nos-emos da lei de Pareto, que diz que 80% das consequências estão associadas a 20% das causas na natureza. Isso quer dizer que, em média, se nós tratarmos 20% dos riscos do nosso projeto, estaremos a cobrir 80% dos danos que podem vir a ser causados pelos riscos se eles efetivamente acontecerem. Como é que conseguimos fazer isso? Bem, primeiro por identificarmos quais é que são os riscos que têm maior probabilidade de ocorrer e qual o seu impacto. Só assim conseguimos perceber quais é que são os riscos com maior impacto e que, portanto, devem ser tratados. Se tratarmos os riscos de forma adequada, e especialmente aqueles que têm maior probabilidade, e perceberão que a probabilidade é um fator muito mais determinante que o impacto, então podemos reduzir o impacto geral dos riscos e, portanto, tornar a operação, tornar o projeto menos arriscado, mas por outro lado também poupar recursos, porque quando estamos a fazer uma recuperação de um risco que ocorreu e que fez com que alguma coisa corresse mal, estamos sempre em perda e estamos sempre a gastar mais recursos do que se planeássemos essa reação. E estamos a ganhar tempo, porque o tempo que estamos a remendar é sempre tempo desperdiçado, quando podia ter sido preparado tudo antes para que as coisas corressem bem. Mas, no entanto, o tratamento dos riscos não está só influenciado por uma questão estatística, porque a lei de Pareto remete para a parte racional da coisa, mas existe uma parte menos racional. A forma como o stakeholder vê o risco é baseado na sua formação ou nas suas preocupações, na sua experiência profissional. Se uma pessoa já passou por uma situação que lhe causou dano, é muito provável que não queira voltar a tê-la, embora isso, para a generalidade das pessoas ao seu redor, não seja uma coisa da mesma magnitude ou importância. E, portanto, não esqueçamos que, conforme os stakeholders,
A análise feita por Pareto, ou pela lei de Pareto, pode ser mais ou menos significativa e talvez às vezes tenhamos que gastar mais recursos na gestão do risco do que aqueles que esperávamos à partida. Um exemplo que temos disso é o caso do stress pós-traumático dos soldados, que é uma coisa que é conhecida. Em Portugal, felizmente, não temos tido muitas pessoas envolvidas no campo de batalha, mas, mas sabemos, e é um cenário típico dos filmes, ou pelo menos era até há uns anos, em que quando se viu ao fechar de uma porta ou um estalido, as pessoas que tinham estado na frente de combate lançavam-se para o chão como se estivesse a arrebentar uma granada ou tivessem ouvido um tiro. Essa percepção adicional e essa sensibilidade adicional a certos riscos de que falávamos há pouco deve ser tida em conta e não deve ser minimizada. É um bocadinho aquela expressão portuguesa de que gato escaldado até de água fria tem medo. Não é? Via daquilo que disse há pouco, a resposta aos riscos depende do impacto e da probabilidade do risco ocorrer, mas também da sensibilidade dos stakeholders aos riscos e a algum risco em particular. Isso que, assim sendo, a resposta deve ser apropriada a estas circunstâncias, mas também apropriada conforme aquilo que é o risco e aquilo que é o que está a ser posto em causa pelo risco. Se obviamente o risco que temos é o risco de perder uma esferográfica que custa 1 euro, muito provavelmente não vamos nos preocupar muito com isso. Embora haja uma probabilidade muito grande, pelo menos no meu serviço, disso acontecer, porque elas desaparecem de cima da secretária. Tem que ser algo acionável. Se nós estamos a preparar a resposta a um risco e exige 10 autorizações para que essa medida de mitigação vá ocorrer, então esqueçam. É muito difícil. Tem que ser algo que está ao alcance da mão e que seja possível de deitar mão, de fazer num curto período de tempo. Porque senão já não vai chegar a tempo de resolver o problema que entretanto surgiu. E isso é também o que é atingível. Portanto, o atingível tem a ver com o tempo que demoramos a acionar a resposta. Depois, tem que ser auditável. Nós temos que perceber no fim se resultou ou não. E se resultou porquê, se não resultou porquê. Para aprendermos, não para crucificar alguém. Depois tem que ser acordada, no sentido de tem que ter o consenso de todos. Porque não vamos começar no meio de uma crise a discutir se aquela é a melhor solução. E por último tem que ter alguém que leve a bandeira, alguém que seja o responsável por acionar a resposta ao risco. Analisaremos de seguida as estratégias de resposta para riscos positivos e para riscos negativos. E recordem que havia esta dicotomia, embora nós estejamos essencialmente concentrados nos riscos negativos. Não é? No caso de surgirem oportunidades, nós poderemos explorar investindo mais para que essa oportunidade tenha mais retorno para nós. Podemos também fazer o compartilhar com algum parceiro. Podemos simplesmente melhorar o investimento ou podemos simplesmente aceitar sem que isso acarrete qualquer investimento adicional da nossa parte. Do lado das respostas a negativos, nós podemos fazer coisas como eliminar. Temos uma tecnologia nova e isso tem riscos. Podemos tirá-la do projeto e fazer aquilo com uma tecnologia mais antiga, mais provada, que se calhar tem mais recursos disponíveis no mercado e assim evitamos esse risco. Podemos fazer um seguro, não é? E o seguro automóvel é um exemplo de uma transferência de risco para uma entidade terceira. Podemos mitigar, e o mitigar é fazer um esforço adicional para que aquilo não aconteça, fazendo algumas medidas preventivas, ou simplesmente aceitar porque não há nada a fazer. Não é? Não há forma de resolver, ou então porque o impacto não é tão grande assim que justifique que façamos qualquer coisa diferente para inverter o curso da história. Face ao que foi dito, é natural que a gestão de risco venha a provocar alterações no plano de projeto. Como? Um dos pontos é pela criação de reservas financeiras para viabilizar planos de contingência. Ter algum dinheiro de parte permitirá que, a meio, se precisarmos de comprar mais alguma coisa ou se precisarmos de serviços adicionais, consigamos fazer face a esses encargos. Depois, pela gestão do fator tempo e incluir folgas que permitam acomodar atrasos ou a execução de novas tarefas que não tinham sido identificadas no início e que vêm a ser identificadas agora para fazer face aos riscos que foram identificados. Depois, a própria inclusão de tarefas
e com o seu custo e os recursos associados para implementar os planos de mitigação, porque são tarefas de projeto e essas devem estar incluídas, como vimos no início, na WBS do projeto. E por último, em muitas situações, a alteração das soluções que foram pensadas no início para evitar riscos ou para explorar oportunidades. Porque muitas vezes sabemos que se fizermos mais um esforço e investirmos mais um pouco, vamos ter um retorno bastante maior. Ou, se evitarmos uma certa tecnologia, podemos evitar uma série de problemas que já sabemos que poderão vir a ocorrer, minimizando o risco ou explorando a oportunidade por essa via. O exemplo que se apresenta a seguir é o exemplo de uma WBS já construída com valores e tempos. É apenas para demonstrar a técnica e para perceberem a importância de que isso possa acontecer. E o que temos são três fases. Uma fase 1 que tem duas atividades e para a qual foi construída uma reserva, quer financeira, quer de tempo. Uma segunda fase onde ocorre o mesmo. Temos uma reserva de tempo e uma reserva de dinheiro. E notem que elas não têm que ser proporcionais. Depende da complexidade, do risco que cada atividade acarreta e que cada fase acarreta. Temos uma fase 3 que tem exatamente o mesmo tipo de construção. Aqui, cada fase ter duas atividades é apenas demonstrativo. E depois temos uma reserva final que permite-nos garantir que todo o projeto está coberto daqueles que são os riscos desconhecidos de que falávamos no início. Se esta reserva não existir, uma reserva mais estratégica, teremos dificuldade se precisarmos, por exemplo, de fazer uma nova fase. Ou se precisarmos de acrescentar atividades que não estão previstas em nenhuma das fases. E isso é algo muito importante. Portanto, gestão de risco é identificar a incerteza, identificar o impacto e tomar medidas para nos proteger, para proteger o projeto dos riscos associados. Agora que terminou de rever estes conceitos, ia-lhe pedir que voltasse a parar o vídeo, voltasse ao fórum e procurasse responder novamente a cada uma das perguntas que foi formulada ao longo deste vídeo. Depois, por favor, compare as respostas dadas antes com as respostas que deu depois de ter sido exposto a estes conceitos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Caso tenha ficado com dúvidas ou queira dar feedback sobre este vídeo, siga os passos descritos no slide. Obrigado.